Oi, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal, Nós e Companhia. Hoje nós vamos continuar a segunda parte de Café com Fantasma. Você tem coragem de ouvir? Pois se prepare. A história hoje, quem vai contar é Isilda. São fatos verídicos. Tem muitas outras histórias, né? Depende de vocês gostarem ou não. Deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos. Olha, você que nos assiste, que eu sei que tem muita gente que nos assiste e não é inscrito no canal, deixa o seu joinha. Tá bom? Assim você tá ajudando o canal a crescer, desenvolver o canal. E mande perguntas, para que a gente possa saber o que vocês querem, o que vocês gostam, tá legal? Beijo, vamos iniciar a nossa história de terror. De que, Isilda? Café com Fantasma. Vamos. Olá, pessoal! Hoje quem vai contar a história café entre a parte Café com Fantasma sou eu. Se prepare, puxa a cadeirinha, senta, porque essa é de arrepiar. Eu até, olha só, acendi um incensozinho aqui pra... Xoxô, né? Entendeu? Pra me dar coragem, porque o negócio é feio e não é história. É história, eu estou contando porque aconteceu comigo. Mas antes, para dar coragem, vamos tomar um cafezinho. Tá bom? O nosso cafezinho com fantasma. Nosso café com fantasma, precisa muita coragem. Então, deixa eu aquecer a garganta. Servida? Vai um cafezinho aí com fantasma? Bom, para iniciar, tá sentadinho, todo mundo tá sentado, ligado, porque esse não é história que alguém, eu vi falar, eu vi contar, alguém contou, não. Essa história, esse caso aconteceu comigo. Prestem atenção. Começa assim. Eu, há muitos anos atrás, eu era criança ainda, assim, os meus 12, 13 anos, criança, né? Aí, e nós fomos visitar uma tia e ficamos lá de férias, em um bairrozinho, era um pequeno vilarejo. Eu vou contar, assim, onde ele fica. Hoje nem sei se tem mais, hoje resta apenas no lugar desse lugarejo, nesse vilarejo, hoje é uma grande pedreira, isso situada lá na via Anhanguera, lá quilômetro 30, 32, por aí, era mais ou menos isso aí. Então, tinha uma vendinha assim, que a gente pegava uma estradinha e ia embora, não tinha nem luz elétrica. O pessoal usava aqueles lampiões grandes que tinha... Não era querosene nem álcool, mas ele dava um efeito que parecia luz elétrica. Então todo mundo ali no vilarejo tinha aquilo lá, esses lampiões. Pois bem, e um certo dia, né, uma tardezinha, tava assim, um tempo feio de chuva, mas não chuva muito forte. Sabe aquele São Paulo da garoa? Aquela garoa bem forte, assim. Aí nós fomos buscar pão pro dia seguinte, né, para tomarmos café. Fui eu, uma vizinha, cujo nome eu não vou falar, vai ser um nome fictício, porque eu nem sei, né, faz tantos anos, e também nem sei, nem pedi permissão a ela para falar isso, mas ela, Aninha, né, que era vizinha, tudo assim, garotada da mesma idade. E uma priminha minha, por nome Zelinha, essa eu falo, é verdadeiro. E nós fomos nessa vendinha buscar pão e alguns doces. E nós vínhamos andando já de volta com a mercadoria na mão, quando de repente deu assim um relâmpago. Era mais ou menos umas 6h20, mas sabe, num lugar onde só tem a estradinha. E vai imaginando, pensando, uma estrada que era mais ou menos assim, a gente demorava uma meia hora, 20, 25 minutos, mas criança vem fazendo hora mesmo, devagarinho, à tardinha ali, naquela chuvinha, oh, coisa gostosa, né, na chuva. E com aquela mercadoriazinha na mão, tal, todas três lá, andando assim na chuva, que era a coisa mais gostosa que nós achávamos, e de repente surgiu na nossa frente
como assim, cerca de uns 3, 4 metros na nossa frente, naquela estrada, que era mato e mato, entendeu? Era uma estradinha, mato e mato. Casa era uma longe, muito longe uma da outra. E nós vimos ali, de repente surgiu aquele clarão, assim, Mas era como próximo se ao fosse, quê? Tinha o quê? Uma se casa, fosse, uma igreja? Não, não tinha igreja, não tinha. Existia uma casinha muito simples, muito humilde, onde tinha falecido um senhor, que todo mundo chamava ele de baianinho, baianão, não sei, uma coisa assim. E ele disse que ele aparecia para as pessoas, e tinha uma longa história, mas enfim. Seguindo a minha história, é o seguinte, aí nós passávamos ali, quando surgiu aquele clarão como uma bola de fogo enorme, enorme, feito um balão, assim, uma bola de fogo. De repente nós paramos, as três ficaram assim, super, super assustadas, que não saía nem a voz. Então o que nós fizemos? Soltamos todas as coisas, mercadoria, os pães, os doces, né? Todo mundo assim, morrendo de medo, chorando. Pegamos a mão uma da outra e ficamos paradas ali, dura, feito 3 estátuas. Quando de repente, aí aquela bola se transformou em um bode enorme, aquela fumaça, e foi tomando o formato de um bode. Um bode perfeito, com chifre e tudo. Deus me livre. E abaixo dele surgiu um caixão que não era no chão. Ele ficava assim alto, flutuando. E ele flutuava assim. E aquele bicho enorme em cima dele, e abria uma boca e soltava fogo. E isso aconteceu. O que aconteceu? Nós voltamos correndo, gritando, socorro, socorro, no meio da chuva. Não? A minha prima desmaiou, eu arrastando ela. Já pensou a situação? Chegamos na vendinha, o dono da venda conhecia todo mundo, pequeno vilarejo, todo mundo se conhece. Aí o que ele fez? Ele até pulou o balcão, pegou a gente, recolheu a gente, mandou sentar, e passa álcool daqui, passa álcool de lá, e cadê que a voz saía? Até que conseguimos falar, e o que vimos? Nisso tinha um entregador de mercadoria lá, acho que era cigarro, sei lá o que ele estava entregando, e o rapaz, o dono do armazém, ele pediu: me faz um favor, entrega essas meninas, dá uma carona para essas meninas até a casa delas, mais ou menos uma meia hora, uns 20, 25 minutos, a pé, de carro aí, uns 10 minutos. Aí, porque aconteceu isso, isso e isso, e eles acreditaram piamente, pegou as nossas mãos assim, pegaram as nossas mãos, fizeram uma oração ali, e até o motorista, vai vendo, ele falou: tudo bem, eu levo. Aí nós entramos no carro e fomos embora. Quando estava chegando naquele bendito lugar, o motorista falou: quando chegar mais ou menos à altura onde vocês viram, fala para mim onde foi. Aí quando estava se aproximando, nós falamos: ah lá, foi ali na frente. E o que aconteceu? O carro morreu. E não pegava, e não pegava, e não pegava. Aí o motorista pegou um rosário, crucifixo, não sei. Aí ele começou a rezar forte. Aí ele fez 3 tentativas. Na 4ª tentativa, pegou. Aí ele foi embora e falou: crianças, nunca mais façam isso, não venham sozinhos. Aí ele conversou com nossos pais e falou: olha, não deixa essas crianças não, aconteceu isso. E é verdade, eu acredito piamente, porque para confirmar que realmente era verdade, eu pedi a elas que me mostrassem mais ou menos a altura onde tudo aconteceu. Quando elas apontaram o lugar, né, assim na frente, o carro morreu. Então isso é verdade, eu acredito. E para evitar coisa pior, né, que as meninas podem até uma delas ter morrido, né, porque a minha prima chegou até a desmaiar e eu arrastei ela arrastando e correndo com ela. E aí depois daquele dia, gente, eu juro por tudo de sagrado nesse mundo que o que eu estou falando foi verdade. Aconteceu realmente. Imagina uma tarde escura num vilarejo que nem luz elétrica tinha aquela estrada, aquela estradinha que eles colocavam da pedreira, né, para os caminhões, nem tinha asfalto. Eles colocavam aquelas pedregulho lá com areia, então ficava tudo branco, aquela estradinha branca de pedra, e a gente ia lá.
Depois daquilo, nunca mais nós fizemos essa coisa. Nem meu pai, nem minha mãe deixou mais ninguém. Não vai não. Quando íamos para casa dessa tia, hoje em dia eu nem sei mais, porque nunca mais passei por lá, né? Pela Via Anhanguera. Quando se vai para Jundiaí, a gente passa por lá. Passa por antes de um lugar que existe até hoje, tem o nome de Gato Preto, é próximo Cajamar, esse lugar. Olha, foi verdade, e isso aconteceu. E não aconteceu só com a gente, não. Muita gente depois disso, que o caso se espalhou, né? A história das meninas se espalhou no vilarejo todo, todo mundo. Aí começaram a surgir as histórias, né? Que cada um dia tinha visto uma coisa, outro dia outro tinha visto outro. Mas para pensar, um dia chuvoso, sem luz elétrica, já estava tarde, começava já a escurecer, com aquela chuva, aquilo gelado, de repente surge na frente, a gente só sabia que era um caixão roxo, porque um roxo muito forte, com aquele bicho enorme em cima do caixão. O caixão fazia isso, esse movimento, e não encostava no chão, ficava alto, quase 1 metro assim do chão para o caixão, e o caixão bailando assim na nossa frente. Ai, Deus me livre, guarda. Ó, show, mais um incensinho, porque senão não ia nem ter coragem de contar. Gente, eu contei, me abri com vocês hoje, porque só acredito, porque isso é verdade. Eu juro, ó, para vocês, de coração e alma, que é verdade, porque aconteceu comigo. Tudo bem? Se gostaram, vocês deixam o likezinho, se inscrevam, tá? Porque uma vez por mês nós vamos contar histórias, porque tem muita história no nosso baú. Depois tem a história na sequência de uma freirinha querida. Tá bom? E tem história, né, também, quando eu fui para Portugal, que eu morei um tempinho em Portugal, de uma visitante inesperada quando eu estava dormindo. Tem tudo isso e muito mais para contar para vocês. Então vocês vão ver. Se inscrevam. Se inscrevam que... Deixa o likezinho, passa pros amigos, compartilhem. Ai, que medo. Que medo. Vamos aquecer o coração com um cafezinho com fantasma? Tá servido? Até o próximo café. Até o próximo. Beijo no coração de cada um. Até. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.